Olá, hoje eu vou falar de um dos três sociólogos que são os três porquinhos da sociologia. Três porquinhos porque estes três sociólogos dão base para o pensamento sociológico, eles fundamentam a sociologia, dão alicerce da sociologia, apesar de não serem pioneiros. Vou falar do Emile Durkheim. Ele, junto com Karl Marx e Max Weber, é um dos três porquinhos da sociologia. Apesar de ele ser tributário da sociologia positivista do Augusto Comte, e isso é importante porque o Durkheim vai apresentar a sociologia como um organismo, vai fazer essa metáfora ou essa analogia com um corpo vivo, né? Então, ele vai inovar ao ver a sociedade como um organismo, mas principalmente ele vai se ocupar de dar à sociologia um objeto de estudo específico e determinar este objeto de estudo específico, os fatos sociais. Os fatos sociais, para Durkheim, podem ser estruturados ou podem ser categorizados de três maneiras. São três fatos sociais determinantes, ou três coisas que determinam o fato social. Se aquilo é coercitivo, ou seja, a sociedade exerce sobre os indivíduos uma coerção, para mantê-lo, para formá-lo, para formatá-lo, para dar a sua formação. Daí Durkheim ser um dos principais sociólogos, ou o sociólogo fundador da sociologia da educação. Um outro fator importante para determinar algo como um fato social é a sua capacidade de generalizar, de generalização. É um fato social se pode ser empregado para descrever um todo, ou várias sociedades, ou vários indivíduos em várias sociedades. Então tem que ter, como naquela teoria do Aristóteles, um fator de universalidade, de universalização. Dá para generalizar o fato social, implicar ele em outros cenários. E por fim, e isso está ligado, é que o fato social ele é exterior, ou seja, não é do indivíduo, não é da psique, não é aquele fenômeno não pode descrever apenas aquele indivíduo. Então ele tem que ter um certo número de indivíduos, tem que ter uma implicância que abarca um certo número de indivíduos. Um outro ponto importante do pensamento do Durkheim é aquilo que dá coesão social, aquilo que vou chamar aqui de solidariedade. Para Durkheim a sociedade existe com um mecanismo de solidariedade. Uma primeira solidariedade é uma solidariedade mecânica, relacionada àquilo que podemos encontrar no pensamento de Durkheim como sociedades mais primitivas, ou melhor, sociedades pré-capitalistas, em que não há uma divisão tão complexa do trabalho e das tarefas. É mais ou menos uma solidariedade comunitária. Depois há um outro tipo de solidariedade, que é uma solidariedade orgânica, que serve para entender uma sociedade mais complexa, como a sociedade capitalista, em que há uma ampla divisão do trabalho. Dentro dessa ampla divisão do trabalho, o Durkheim já começa a perceber, ou ele aponta alguns problemas. Dentre estes problemas, ele vai se importar, vai temer mais que é o individualismo, né? Ou o individualismo extremado, que gera a anomia. A anomia social seria o indivíduo extremamente individualista, que vira-se para si mesmo, que perde as relações com as regras ou as ligações com a sociedade. Então, uma sociedade que sofre com anomia é uma sociedade em que há uma perda de sentido nas regras do convívio social. Esta é a grande ameaça que o Durkheim vê para a vida em sociedade, né? Porque ele pode levar o indivíduo a perder aquilo que é consciência coletiva, ou um sentido comum. Bom, o Durkheim teve grandes obras. Vou falar de três grandes obras do Durkheim que
de uma certa maneira, dá para entender a contribuição dele para a sociologia contemporânea. Primeiro é o suicídio, né? O Durkheim ele estuda o suicídio como um fenômeno que é comum a todas as sociedades, mas que é íntimo, que remete aos indivíduos. Mas é comum a todas as sociedades e ele tenta estabelecer alguns padrões de interpretação sobre o suicídio. Um primeiro padrão é o suicida egoísta. É aquele que tem um fraco laço social, talvez uma solidão. Um outro fator para o suicídio, que pode classificar um suicida, como um suicida anômico, aquele indivíduo que diante a pressão social, ele considera que isso acontece mais na sociedade capitalista, né? Um indivíduo que sofre essas pressões sociais e que não consegue responder a essas tensões, seria um indivíduo com depressão, ele cometeria o suicídio. E o terceiro é um suicídio que ele chama de altruísta, talvez menos comum, o suicídio do soldado que vai à guerra, do homem que morre por sua ideologia, como um homem-bomba, um terrorista, o indivíduo que vai cometer um suicídio em nome de uma ideia maior ou de um sentido maior de grupo, que se anula enquanto indivíduo perante uma coletividade e leva ao cabo, ao fim, a própria vida. Um outro grande legado, talvez o mais abrangente de Durkheim, são as regras do método sociológico, porque ele postula as regras mesmo, entre elas aqui, a que eu mais me lembro é do afastamento do sociólogo do objeto de estudo, mas ele vai postular várias regras de como fazer mesmo a sociologia, regras do método sociológico, e além disso o Durkheim contribuiu muito, como eu já disse, com sociologia da educação. Em sociologia da educação ele não só vai entender a educação como aquilo que é elemento importante para a coesão social, mas em sociologia da educação ele vai ver que naqueles movimentos de educação se refletem em movimentos da sociedade inteira, como por exemplo elencar um indivíduo como liderança, elencar um indivíduo como bode expiatório, ou como os indivíduos reagem diante da autoridade, como o aluno reage diante da autoridade do professor. Uns se aproximam, outros se afastam, e dessa maneira ele é um dos fundadores da sociologia ele é o fundador da sociologia da educação. Ele é muito utilizado em outros campos do conhecimento sociológico, em especial das teorias da administração, uma vez que ele olha a sociedade como um organismo e ele vai extrapolar isso, ou vai diminuir o foco para outros organismos ou outros órgãos dentro do corpo social. Ele vai então contribuir muito com o pensamento sociológico ao dar essa compreensão de organização social também para outros segmentos ou para outras instituições como escola, empresa, instituições mais amplas como corporações. Então acho que é isso. Eu recomendo para vocês um vídeo da Raquel Vines do canal da Univesp sobre Durkheim, um videozinho que, se eu não me engano, tem 46 minutos, muito bom mesmo. E é isso, gente, vamos estudar, vamos entender a sociedade de maneira mais complexa. E é isso, gente, cubra o espirro, um beijo para todo mundo.